Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O tribunal estava silencioso, sufocante, como se cada respiração suspensa pesasse sobre os ombros dos presentes. A luz fluorescente pálida acentuava a poeira no ar, e a madeira maciça dos bancos parecia absorver todo o calor humano. No centro da sala, um menino negro de 10 anos, vestido com um simples suéter cinza, permanecia ereto, apesar do tremor nas mãos e do nó no estômago. Seus grandes olhos escuros estavam cheios de lágrimas não derramadas, mas brilhavam com uma força que poucos adultos possuíam. Ele acabará de ser acusado injustamente de um roubo que não cometera. Os murmúrios dos adultos ecoavam ao seu redor, alguns observando com suspeita, outros com fria curiosidade. Cada olhar parecia julgá-lo, mas, no fundo, ele sabia que não devia ceder ao medo. Respirou fundo, seus ombros delicados endireitando-se apesar do peso da injustiça. Quando o juiz, um homem na casa dos 60 com o rosto marcado pelos anos nos tribunais, olhou para ele, o menino sentiu um calor estranho invadir seu coração. Não era medo nem raiva, mas uma certeza, ele tinha que dizer a verdade. Então, com voz trêmula, mas firme, ele confessou um detalhe que ninguém esperava. Uma confissão que não era uma admissão de culpa nem uma tentativa de se inocentar, uma palavra, uma frase, um gesto. Algo profundamente humano que revelou sua inocência e sua coragem. O silêncio se instalou. Até mesmo o juiz, impassível desde o início da audiência, sentiu o coração apertar. Uma lágrima rolou lentamente por sua face, incontrolavelmente. Os policiais e advogados, geralmente acostumados ao rigor e à frieza, baixaram os olhos, comovidos por aquela pureza e sinceridade que ainda não conhecia as crueldades do mundo. Por alguns instantes, o peso da injustiça pareceu aliviar. A verdade simples e inocente de uma criança acabará de lembrar a todos que a humanidade não se mede por documentos ou acusações, mas pela pureza da alma e pela força para dizer o que é certo, mesmo quando tudo parece perdido. O rapaz, ainda de pé no centro do tribunal, sentia cada olhar sobre si como um peso invisível. Suas mãos tremiam levemente, mas sua mente estava lúcida. Ele sabia que precisava falar, que precisava revelar a verdade, mesmo que isso perturbasse todos os adultos presentes. Meritíssimo, ele começou com a voz hesitante, mas já carregada de sinceridade. Todos se calaram, atentos a cada palavra. Eu não roubei nada. Eu só queria ajudar. Um silêncio pesado se seguiu à sua sentença. Os lábios do juiz se contraíram, tentando esconder a emoção, mas seus olhos denunciaram surpresa e inquietação. Os policiais se entreolharam, perplexos, e os advogados trocaram sussurros preocupados. O menino continuou, ficando cada vez mais corajoso a cada palavra. Peguei este brinquedo, mas era para minha irmãzinha. Ela está doente, e eu queria que ela tivesse algo que a fizesse sorrir. Sei que foi errado não pedir, mas eu não tinha mais ninguém. Naquele instante, lágrimas brotaram nos olhos do juiz. Ele se levantou lentamente, incapaz de permanecer sentado diante daquela verdade simples, porém dilacerante. As palavras de uma criança inocente o haviam tocado mais profundamente do que qualquer processo ou procedimento legal. Meu rapaz, disse ele com a voz trêmula, você demonstrou mais coragem e sinceridade do que muitos adultos nesta sala. Ninguém deveria puni-lo por querer fazer o bem. O promotor, inicialmente paralisado, finalmente baixou a cabeça, consciente de que a injustiça estava prestes a ser revelada. Um murmúrio de alívio pôde ser ouvido dos espectadores no tribunal, como um suspiro de alívio após uma longa tempestade. Pela primeira vez desde o início daquele calvário, o menino sentiu um calor suave preencher seu coração. A justiça, lenta mas verdadeira, começava a prevalecer. Seu olhar encontrou o do juiz, e um laço silencioso, repleto de respeito e compaixão, se formou entre eles. Nesse menino de 10 anos, a verdade e a inocência acabaram de mudar o rumo de toda uma vida, e lembraram a todos que, às vezes, um coração puro pode amolecer até as almas mais duras. O tribunal, ainda tremendo de silêncio após a confissão do menino, parecia prender a respiração. Os policiais, até então impassíveis, trocaram olhares constrangidos. Seus uniformes impecáveis de repente pareceram ridículos diante da inocência deslumbrante daquele garotinho. O juiz, com os olhos ainda marejados de lágrimas, bateu levemente o martelo na mesa para restabelecer a ordem, mas suas mãos tremiam, denunciando sua emoção. Sente-se, rapaz, disse ele suavemente. O menino obedeceu, mas manteve a cabeça erguida, orgulhoso de sua verdade. Um dos policiais, vermelho de vergonha, finalmente ousou falar, meritíssimo, nós não tínhamos todas as informações.
Sua voz era fraca, quase inaudível. Os murmúrios da plateia aumentaram, alguns sussurrando palavras de apoio ao garoto. O juiz assentiu com a cabeça, a voz trêmula, mas firme: você cometeu um grave erro. Não só acusou uma criança inocente, como quase destruiu a vida de um menino por um ato de bondade. Esse erro precisa ser reconhecido publicamente. O promotor, inicialmente hesitante, endireitou-se e sussurrou aos colegas: precisamos encerrar o caso imediatamente. Não há provas contra ele. O menino, aliviado, sentiu o coração acelerar. O medo que o dominava havia dias finalmente começava a dissipar-se. Mas a cena ficou ainda mais comovente quando o juiz, sem conseguir conter as lágrimas, levantou-se e aproximou-se do rapaz. Você me lembrou por que escolhi esta profissão, jovem. Sua sinceridade, sua coragem, jamais me esquecerei disso. A plateia irrompeu em aplausos espontâneos. Os policiais baixaram os olhos, envergonhados, mas também impressionados com a força moral do menino. Alguns murmuraram: nunca pensei que uma criança pudesse me fazer sentir assim. Pela primeira vez desde o início daquele episódio, o rapaz sentiu que podia respirar livremente. A sua verdade não só salvara sua própria inocência, como também comovera profundamente todos aqueles que duvidaram dele. E no coração do juiz, uma nova emoção começava a criar raízes, a convicção de que mesmo nos piores erros, a justiça poderia ser guiada pela verdade e pela coragem de uma criança. No dia seguinte, os jornais locais já noticiavam o caso. Um menino inocente de 10 anos enfrenta uma injustiça, estampava a manchete do jornal de maior circulação da cidade. Imagens do tribunal, do juiz visivelmente emocionado, circularam nas redes sociais, gerando uma enorme onda de apoio. No tribunal, o juiz convocou todos os adultos envolvidos, policiais, o promotor e as testemunhas, para formalizar a decisão. O menino, sentado no banco com a irmãzinha ao lado, observava a cena com uma mistura de apreensão e orgulho. Após cuidadosa análise dos fatos e circunstâncias, anunciou o juiz com voz firme, porém emocionada: fica claro que este jovem não cometeu nenhum crime. Pelo contrário, agiu com bondade e coragem. O caso está encerrado e todas as acusações contra ele foram retiradas. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Os policiais, antes tão seguros de si, agora baixavam a cabeça, incapazes de encarar o juiz ou o menino. Um deles murmurou quase para si mesmo: eu nunca imaginei, uma criança. O juiz não parou por aí. Solicito também que este erro seja reconhecido publicamente, para que a justiça seja feita e a honra deste rapaz seja restaurada. Os advogados e o promotor cederam impotentes, mas conscientes de que não havia outra saída. Os pais do menino, que até então haviam permanecido em silêncio, irromperam em lágrimas de alívio, abraçando o filho em um abraço emocionado. O menino, apesar da pouca idade, compreendeu que sua coragem havia mudado mais do que apenas um caso jurídico. Ele havia revelado a todos a força da inocência e o poder da verdade. Os adultos ao seu redor, humilhados pelo erro, mas comovidos por sua sinceridade, agora estavam diante de uma lição que jamais esqueceriam. Para o menino, aquele dia representou uma vitória muito maior do que uma mera absolvição. Ele havia demonstrado que até mesmo uma criança podia inspirar justiça, tocar corações e lembrar a todos que a verdade, quando pura, sempre triunfa no final. E à medida que o tribunal ia esvaziando lentamente, uma coisa ficou clara para todos que testemunharam aquela cena. A verdadeira força não reside na autoridade ou no medo, mas na coragem de dizer a verdade, mesmo quando se é pequeno. Algumas semanas após a audiência, a vida do menino havia mudado, mas não da maneira que ele poderia ter imaginado. Ele continuou a ir à escola, brincar com os amigos e passar tempo com a irmãzinha, mas aonde quer que fosse sua história o precedia. Vizinhos, professores e até estranhos na rua o cumprimentavam com admiração e respeito. O juiz, profundamente comovido por sua coragem, contatou sua família. Tornou-se um mentor discreto, explicando a importância de defender a verdade e permanecer fiel a si mesmo, mesmo diante das injustiças da vida. Os policiais envolvidos no caso receberam medidas disciplinares, mas em vez de ressentimento, o menino sentiu compaixão por eles, compreendendo que o erro humano poderia ser corrigido por meio da humildade e da sinceridade. Certo dia, durante uma cerimônia organizada pela prefeitura para homenagear a coragem cívica, o menino foi convidado a discursar. De pé no palanque, ele olhou para a multidão, uma mistura de adultos e crianças, e respirou fundo. Eu não fiz nada de especial, começou ele com a voz clara e confiante. Apenas disse a verdade. E às vezes dizer a verdade, mesmo quando se é jovem, pode mudar muita coisa. Os olhos dos espectadores se encheram de lágrimas.
Sua sinceridade, simplicidade e coragem comoveram a todos. Os jornais repercutiram suas palavras, as redes sociais as compartilharam incessantemente. Uma criança acabará de lembrar ao mundo que um ato de verdade e bondade pode vencer o medo, o ódio e a injustiça. Em casa, observando sua irmãzinha dormir, ele sentiu um orgulho doce e reconfortante. Sabia que aquela experiência o havia transformado, mas não apenas a ele. Havia tocado toda uma vizinhança, toda uma comunidade e talvez até mesmo além dela. E no silêncio da noite, o menino disse a si mesmo que não importa quais desafios o esperassem, ele jamais esqueceria aquele dia em que sua voz, frágil mas sincera, havia comovido um juiz às lágrimas e lembrado a todos que a verdade e a coragem são as forças mais poderosas que existem.